Pois então, é inevitável pensar que mais uma franquia possa estar caindo na armadilha do complexo de sanguessuga que vem sendo com várias obras como Matrix, Star Wars, Indiana Jones, Toy Story ou filmes de terror com reboots de qualidade e resultados medíocres como foi com Sexta-feira 13, O Massacre da Serra Elétrica, A Hora do Pesadelo e as continuações de Halloween. É claro que existem exceções em meio a isso, da forma que foram com as obras como John Wick, Breaking Bad, a nova releitura de Hellraiser e A Morte do Demônio e as subestimadas prequels de Alien que são Prometheus Tu prometeu e não cumpriu! e Alien Covenant. E dessa vez, nas mãos do diretor uruguaio Fede Álvares, nos é apresentado Alien Romulus em uma nova tentativa de nos fazer revisitar a franquia ou apenas tentar arrancar dinheiro de algo que mora na lembrança de quem ainda tem apreço pelas obras desse universo. Mas antes de menos, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal para apoiar o trabalho desse lobo solitário, pois é de graça e você não paga nenhum imposto por isso. E além do mais, vai estar me dando uma força enorme para crescer mais aqui no YouTube de forma orgânica. E também me sigam lá no meu perfil do Instagram. Link aí no bolso. Primeiramente, é importante deixar algo explicado aqui, que sim, teremos alguns spoilers, pois existem partes importantes, na minha opinião, que necessitam da explicação de certos fatos. Portanto, se você ainda não viu o filme, assista antes para não estragar a sua surpresa. E outra é que eu não falarei sobre o universo de Alien em si, apenas darei algumas pinceladas em pontos específicos aqui e acolá para abordar certos temas. Vai sair um vídeo em breve explorando mais esse universo, onde me aprofundarei mais, não só nos filmes, mas também em algumas das obras que ajudam a expandir mais esse universo que sim, eu gosto bastante. Ah, e claro, eu vou avisar quando vai ter spoiler, ok? Portanto, partiu. Fede Álvares é particularmente um cineasta novo em Hollywood. Seu primeiro filme de destaque foi a releitura nova e mais brutal de Evil Dead, criado originalmente por Sam Raimi, e assim como a sua trilogia se tornou um clássico do terror de sua época, Evil Dead de 2013 também teve uma ótima recepção do público e da crítica, pois além de se utilizar dos mesmos conceitos da obra original, como o suspense sobrenatural, a ambientação isolada da sociedade e o exagero no gore, a obra foi de um terrir para literalmente um terror visceral com muito peso e uma inventividade que rebusca o que o clássico criou, e foi trazendo essa ideia para uma nova abordagem sem descaracterizar o que os clássicos foram. Tanto que gerou uma continuação indireta, por assim dizer, nas mãos de outra equipe e com os mesmos conceitos trabalhados. E foi a partir disso que Ridley Scott percebeu que ainda existia uma oportunidade de se explorar o que já existia nos filmes anteriores e que valia a pena ser continuado, sem que isso prejudicasse o que ele estava desenvolvendo em suas prequels. Aliás, outro filme dele que também foi bem aceito e trouxe um terror muito diferente é O Homem nas Trevas, que teve uma continuação por Rodo Sayagues, que assinou o roteiro de Alien Romulus junto com Fede Álvares. Porém, já essa continuação dividiu um pouco o público de certa forma, mas ainda assim é um bom filme. Alien Romulus se passa entre Alien de 1979, que foi dirigido por Ridley Scott, e Aliens o Resgate de 1986, dirigido por James Cameron. O ano em que esse filme acontece é 2142 e um grupo de trabalhadores de um outro planeta que não é a Terra busca fugir de lá por conta da exploração trabalhista de escavação que está tendo ali. E com a ajuda de uma nave de carga e outro robô assistente, buscam por câmaras de hibernação para poder ter uma viagem segura que facilite esse trajeto de volta à Terra, onde encontram essas câmaras em uma estação espacial abandonada, e explorando esse local, acabam se deparando com o pior pesadelo de suas vidas. A referência no título de Romulus é o nome de um dos gêmeos da mitologia romana, Rômulo e Rêmulo. Rômulo e Remo, que são filhos do deus da guerra Marte e que foram abandonados à beira de um rio por conta de uma profecia, porém foram resgatados por uma loba e amamentados por ela. Essa referência muito provavelmente diz respeito a essa tentativa de sobrevivência no qual está em uma estação espacial com recursos, uma oportunidade de fugir do sistema de exploração atual que esse grupo de jovens estão tentando fazer, tanto que a imagem dessas crianças mamando na loba aparece em uma das portas de acesso dentro da estação. Por mais que seja uma argumentação inicial simples, foi a partir disso que temos uma expansão inteligente e uma exploração maior na mitologia desse universo,
onde além de buscar referências dos filmes clássicos e das prequels de Ridley Scott, o risco e a adrenalina são garantidos. Além de resgatar o que é desenvolvido no clássico de 79, que nos traz uma mistura de horror e terror cósmico e claustrofóbico, também desenvolve cenas de ação e suspense que, além de saber como nos deixar aflitos e tensos, ao mesmo tempo consegue criar uma trama que é praticamente um ponto fora da curva na franquia, assim como foram as ideias trabalhadas por James Cameron em Aliens: O Resgate de 1986. Que, além de ter ótimas cenas de fuga e ação, exploram outros elementos em situações de risco maior como a gravidade, o som, os mecanismos de sobrevivência, e aliás é interessante de se dizer que além dos filmes, essa obra também resgata conceitos até mesmo do jogo Alien Isolation que saiu para PlayStation 3 e também de pequenos detalhes de Alien 3. Apesar de ser um filme absolutamente escuro, por assim dizer, conseguimos ter a noção do que está acontecendo ali. A fotografia é muito boa, os detalhes de ambientação são bonitos e que fortalecem a trama como um todo, tendo cuidado até mesmo com os pequenos detalhes, desde estruturas de grande escala até o que se busca resgatar do que veio antes e são retrabalhados principalmente as tecnologias em meios de comunicação. Aliás, é importante de se trazer os designs que são trabalhados de Hans-Hermann Giger, que foi quem criou o formato do que temos hoje do xenomorfo, que, meus caros, eu acho lindo demais. As obras em geral desse artista buscam explorar formas e conceitos que exploram o horror, o grotesco e o ser humano em uma forma que até pode nos causar medo e um certo arrepio, principalmente quando se trata de conceitos de body horror, ou seja, o horror corporal. Ele também já criou algumas capas de discos de bandas como Celtic Frost e Triptykon. Vale a pena conferir o trabalho desse artista. A obra se desenrola rápido e com uns pequenos tropeços em alguns momentos, mas nada muito problemático. Apesar de ser uma obra que tenta novamente buscar uma nova protagonista para a franquia, assim como foi com Elizabeth Shaw em Prometheus, que acabou sendo ofuscada pelo personagem do David, e em Alien Covenant, que também aconteceu a mesma coisa com a personagem da Daniels. Porém, esse foco do personagem, que é uma IA, ou no caso um sintético, ganha uma abordagem própria que explora sobre a sua ética e os meios de trabalhar, ao que serve, as funções atribuídas e como esses comandos podem afetar ou melhorar questões que são de seu desempenho em relação com os seres humanos, levemente tangendo também os conceitos da robótica. É um verdadeiro leque de referências do que já foi trabalhado em outros filmes e no game, assim também como deixa uma linha de continuidade que obviamente deve acontecer em um futuro próximo, pois já foi anunciada uma série que se chama Alien Earth, que está programada para ser lançada em 2025 e que provavelmente buscará se relacionar com o que já tem em Alien Romulus. E aliás, eu recomendo assistir sim Alien de 79 e Prometheus, que são obras que são bem exploradas aqui e para não te deixar coçando a cabeça em alguns momentos. Mas se você não quiser, fica por sua conta. E antes de dar spoiler, sim, eu gostei bastante do filme e achei um belo resgate da franquia, onde já existe interesse do diretor em trazer algo de Alien vs Predador. Que seja bom, porque eu não gostei dos filmes de antes. Não acho Alien Romulus perfeito, óbvio que tem algumas coisas que eu não curti muito, mas que não são problemas que eu vejo que deixaram a obra ruim. E agora vamos entrar na área de spoiler, estejam avisados, ok? Então partiu. Pois então, já de cara eu quero dizer que a aparição do Ian Holm foi uma covardia, mas foi uma ideia muito inteligente do diretor em trazê-lo novamente. Ash é um sintético responsável por coletar amostras dos aliens e levar para a Terra com o intuito de realizar estudos sobre essa forma de vida. E isso é reaproveitado para ser explorado novamente através de um projeto que ele aperfeiçoou, entre aspas, e que pode funcionar em humanos. Ash é um personagem que apareceu lá no primeiro filme de Alien de 79, porém o ator que realizou a atuação do personagem infelizmente já faleceu, e se utilizaram de efeitos técnicos e práticos para poderem trazê-lo de volta. Claro que sim, conversaram com os familiares antes para poderem ter essa permissão. Além de Ash ter sido bem desenvolvido dentro dessa franquia, ele busca explorar conceitos que venham ser de debate sobre bem da companhia e os valores de uma vida durante uma missão, o que ganha forças principalmente pelo tempo de tela que o personagem tem. Ele não é trazido só como uma forma de homenagear a franquia, mas também é praticamente o principal antagonista da trama, encontrando até mesmo um jeito de manipular o Andy, que é o sintético criado pelo pai da Rain, e seu companheiro, ou irmão no caso, por assim dizer. E já indo para algo que eu achei um tanto estranho, mas gostei e acho que é o que vai dividir muito o pessoal, é o design do novo xenomorfo, que é como se fosse uma fusão entre o xenomorfo e os engenheiros que aparecem em Prometheus. Eu gostei da maneira que ele aparece, que é através de uma tentativa de se salvar com o projeto Prometheus, que foi aperfeiçoado pelo Ash. Porém,
Kai, a personagem que injeta esse projeto, está grávida e dá luz a essa criatura, e a atriz que interpreta a Kai se chama Isabela Merced. Sim, aqui a Dora Aventureira tem um filho. Mas a cara do xenomorfo ficou sim muito esquisita. A fusão de ambos os DNAs não ficaram muito interessantes por causa da cara mesmo. Como eu disse antes, a aparência do xenomorfo é algo único e muito linda. Um design perfeito e irretocável, mas cara, literalmente não dá. É o filho do capeta! E agora vamos entrar em uma zona cinzenta e que vai ter muitos prós e contras de vocês por aqui. Mesmo que muitas referências de outras obras foram exploradas e utilizadas para se justificar certos acontecimentos e tomadas de decisões, esse filme apela bastante na nostalgia. É agora que vocês me chamarão de hipócrita, eu sei, mas mesmo eu dizendo que as referências foram pontos importantes para a trama e que ajudam a sustentar a base de certos acontecimentos, isso de certa forma pode não ser tão bem encarado pela crítica alheia. Ou mesmo por quem vê mais esse filme como mais uma tentativa de sugar algo que possa ainda ser explorado em mais uma franquia famosa, apelando em conceitos que só quem conhece o filme e o game pegarão certas referências colocadas aqui e ali. Claro que isso pode acontecer, não é uma regra um filme ou qualquer outra coisa na arte se utilizar de ecos do passado para relembrar pequenos momentos e conceitos que possam sustentar aquela ambientação ou consequências para um desdobramento maior dali para frente. Pois aqui, mesmo que isso aconteça, não é tão gratuito como já aconteceu em O Exorcista, o Devoto, que tentou trazer a atriz Ellen Burstyn como meio de resgatar o público do clássico e foi um verdadeiro show de bosta. Vejo que mesmo com essa carga nostálgica que Alien Romulus trouxe e com referências que expandem ainda mais a franquia, pode-se sim ter algo que ajude a desenvolver uma ambientação rica e com um futuro promissor e de maior desenvolvimento que esse universo de Alien ainda possa oferecer. Mas e vocês? Gostaram do filme? Já conheciam a franquia Alien? Deixe nos comentários as suas opiniões, eu pretendo trazer em breve um vídeo sobre os outros filmes dessa franquia, que eu realmente gosto bastante, mesmo sabendo que existem certos problemas que deixam a sua linha cronológica um tanto confusa, mas que realmente eu tenho um apreço por ela. Foi uma fase importante da minha infância, por assim dizer, mas que verdade sejam ditas, sim, existem problemas. Agora, se você quer saber a minha opinião sobre Deadpool e Wolverine, tem esse vídeo aqui. Ou se você gosta de adaptações de games, também fiz um outro vídeo com esse tema. E também tem esse sobre quanto tempo uma música deve ter. Se inscrevam, deixem um like, curtam, compartilham. Muito obrigado por ver o vídeo até aqui. Vejo vocês na próxima. Beijo bela, abraço fera e tchau.